Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essa repercussão dessa grande vitória do Flamengo contra a equipe do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, que deixou o Flamengo agora um pontinho atrás da equipe do Cruzeiro. Além disso, com um jogo a menos. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí no vídeo e vamos lá. Jogou amistoso, né, contra o Bayer Leverkusen com o time sub-20 do Flamengo, justamente para readquirir o ritmo, né, para voltar, porque é uma peça importantíssima. A gente viu quanto que com o Varela não tem uma produção ofensiva pelo lado esquerdo. Eu improviso o Varela. Exato. Né? Até o torcedor deve olhar e falar, pô, e o Varela é um cara qualidade que contribui, né? Já foi improvisado de volante, agora na lateral esquerda, mas tem a ausência de alguém ali que possa produzir mais. E fez toda a diferença. E acho que é importante também essa vitória porque é um momento, além dos problemas extra-campo, acho que isso é o que mais tem rodeado o Flamengo, né? Acho que é o principal questionamento, a principal fonte de problema. Mas as últimas duas atuações do Flamengo em questões de produção ofensiva tinha deixado a desejar, né? O clássico contra o Fluminense, consegue a vitória com o gol do Pedro, como história foi bastante emblemático e para a recuperação também do Pedro. Derrota para o Santos, um time que não produziu, foi muita posse de bola e girando para um lado para o outro, mas não conseguia produzir ofensivamente. E no primeiro tempo deu essa sensação também desse ritmo. E aí a volta do intervalo, as mudanças. E o Pedro muito fora de encaixe no time. Né? Não foi um bom jogo dele. O Pedro jogou 88 minutos, tocou na bola 29 vezes. O Vinha, que fez a jogada do segundo gol, entrou em campo, jogou 28 minutos, tocou na bola 32 vezes. Ou seja, mais do que o Pedro nos 88, quase 90 que jogou. Ainda que o atacante toque menos, de fato, mas ainda assim é nítido que de fato ele participou pouco. Então, acho que o Flamengo conseguiu dar uma resposta no segundo tempo a isso. Não só pela desvantagem no confronto direto contra um bom time muito bem treinado do Bragantino. O gol é uma prova disso. Aliás, o John Jones, o Eugênio falou, que bom campeonato. Tem feito um grande campeonato, tem se destacado demais. Quase faz o golaço de falta, defesa espetacular do Rossi. Mas o Flamengo acho que conseguiu encontrar soluções dentro de uma partida usando o banco, mas também melhorando, produzindo mais ofensivamente, algo para mim que tinha sido bem questionável nos 5 tempos anteriores, né? Os 2 jogos anteriores e a primeira etapa contra o Bragantino. Que é fundamental, repito, assim, é um jogo muito difícil pela intensidade do Bragantino no Concordo. tempo todo. Então, mais do que tecnicamente, você tem que estar batalhando 90 minutos. E o Flamengo conseguiu batalhar. Eu acho que essa é a grande virtude do Flamengo ontem, foi que batalhou o tempo todo contra um time muito físico e conseguiu virar o jogo. Sim, ressurgir no jogo. Sim. Eu acho que um ponto que eu queria salientar aqui no nosso debate é o seguinte: como é bom ter um goleiro, né? Um goleiraço. Porque quando você tem um 0-0 no placar no primeiro tempo, quando o Flamengo ainda não era tão efetivo criativamente falando, você tem aquela falta do John que o Donk citou, e o Rossi faz uma defesa simplesmente espetacular. É muito difícil. Do outro lado, o Cleiton, que o Bragantino é super bem treinado, não quero botar a culpa da virada em cima apenas de um atleta, mas do outro lado é um goleiro que sempre foi questionado, tanto por nós da imprensa quanto pela torcida do Bragantino. E ontem falhou de novo. Num gol que dá o empate. Entendeu? Então, o Rossi, assim, aos poucos a gente vai tendo o tamanho e a dimensão do Rossi no Flamengo. Ele é muito importante. E outra coisa que eu queria salientar é a opção do Felipe Luiz em entrar com o Pedro ontem. Eu fico assim, pô, no Fla-Flu ele era a 5ª opção, se vocês pararem para analisar. A 5ª. Porque ele ia com o BH. O BH lesionou, não foi com o BH. Aí ele opta pelo Wallace. Aí depois entra o Juninho antes dele. Então o Pedro era a última das opções. Tem o Plata que se machucou no aquecimento. Que se machucou no aquecimento. Né? Então, mas será que não, pela característica do adversário, do jogo? Essa é a última questão. Pode ser. A pior é o jogo seria equivocado, exatamente. Não esse encaixa. É o típico jogo em que ele não encaixa. Eu não sei se foi pensando em dar uma sequência por conta do... Porque é um jogo de muita briga, de muita velocidade, de muita intensidade. Por exemplo, quando você tem um adversário que tá todo fechadinho lá você atrás... Você pode ganhar o jogo, de repente, numa bola aérea, como ganhou. Porque o primeiro gol foi numa bola aérea, poderia ter sido... Foi o Léo Pereira, poderia ter sido o Pedro. Pedro não é, nem de longe, o jogador que mais faz gol de cabeça no Flamengo. Os zagueiros são muito mais importantes nisso, e até o Bruno Henrique. Pra mim, o Bruno Henrique é o melhor cabeceador do Flamengo. Mas eu quero entender, quando o Pedro não joga, é corneta no professor. Quando o Pedro joga, é corneta no professor. Mas é exatamente por isso que ele tem que fazer com o Pedro, então? Eu acho que ele tem uma alternância muito 8 ou 80. Não, né? Tem uma música do
saudoso João Nogueira, que chama Boteco do Arlindo, que é assim, gripe cura com limão, juro bebe é prazer, do jeito que a coisa vai, Boteco do Arlindo vira drogaria. Por quê? Cada doença pede um remédio diferente. Então, cada jogo pede um estilo de jogador diferente. Quer dizer então, que o jogo ontem não era bom pro Pedro? Não. Ah, tá de brincadeira. Quando você enfrenta o Fluminense, que estava todo goleador, lá atrás, Eugênio. com 3 zagueiros, com 3 volantes, e fazendo com que o Flamengo tivesse maior posse de bola e precisasse de alguém dentro da área, ali era um jogo pro Pedro. Ontem é um jogo brigado o tempo inteiro. E essa não é a característica Pedro faz do Pedro. bem pivô. Mas fisicamente ele não entrega a mesma coisa. Sabe, uma coisa é você precisar de um jogador técnico, outra coisa é precisar de um jogador físico. Ontem precisava de um jogador físico. Jogador técnico, pra mim, eu discordo de você, respeito sua opinião. Jogador técnico, você precisa todos os jogos. Todos. Pra mim. Você tem que não ter um sou jogador dono da razão técnico nem da verdade. que esteja bem pra fisicamente. Mim, você precisa de jogador técnico todo jogo, gente. Você precisa de um jogador técnico que esteja bem fisicamente, que esteja forte, que possa aguentar o tranco do futebol. E aí a gente vai pega vai o time do voltar na Resenha declaração do e coloca Felipe. pra jogar, só tem craque. É verdade. Só que eles não conseguem mais. Aí você vai bem. Mas não conseguem mais, Não, aí porque apelou, fisicamente apelou, você precisa também. Então, Sacou o você tem que tetra da aliar as cartola. duas coisas. E há características de jogo. Para mim, na minha leitura, o jogo contra o Bragantino, especialmente fora de casa, é o jogo mais intenso do campeonato. E eu acho que não é exatamente a característica. Tanto que o Pedro estava fora do time, porque justamente não entregava intensidade. O que ele entrega é técnica. Então, eu acho que para um jogo no Maracanã, contra um time que está se defendendo, isso vai acontecer N vezes no Campeonato Brasileiro. Vários times vão para o Maracanã só para se defender. Beleza, coloca o Pedro lá, ele vai deitar e rolar. Para brigar, para disputar a bola. Eu acho minuto, assim, Eugênio, tanto que ele não participou quase do jogo. dá pra fazer um paralelo entre o que vocês dois estão defendendo. Eu acho que se o Pedro atingir um nível físico melhor, tanto que a gente escutou. Mas não tudo é a que o Felipe característica falou. dele, né? Não é a característica Mesmo nos dele, melhores mas eu momentos. também entendo que o Abel traz, que assim, se você tem um camisa 9 como o Pedro, é muito difícil você colocar ele no banco de reservas se ele estiver bem. Não, é que a história, ele entrou, fez o gol e aí não tinha como segurar. Eu acho que foi muito nessa onda. Não assim, é vou muita dar uma decisão confiança, fez o gol da vitória no Fla-Flu, vou botar o cara pra jogar. É É um o bom Pedro. jogador, gente. Ele tem Sim. facilidade pra fazer gol. Não, e é por isso que acho que Vai tem que... ficar, esse jogo é mais físico, não vai colocar. Eu discordo. Sim. É, que acho que tem jogos que, em termos estratégicos, acho que caberia melhor. E ainda mais se tem o Pedro e o Arrascaeta, pensando na intensidade que promove o Bragantino. E assim, não é a questão, o jogo um pouco mais intenso não pode contar com o Pedro. Não é nesse sentido. Mas estrategicamente talvez a coisa fluísse melhor. Acho que brigou muito ontem. Brigou. Tanto que ele foi um dos líderes em desarmes, se eu não me engano, na partida. Isso é... Mas, assim, em relação aos outros jogadores, é uma intensidade menor, embora essa ressalva seja justa, né? Ele fez muitos desarmes ontem, o Arrascaeta. Mas acho que a questão é muito mais pontuando em determinados jogos, assim. Acho que o importante para o torcedor do Flamengo é ver que o Pedro voltou a estar numa... Porque ele foi como o Johnny falou, ele foi de um jogo que era a última opção, ele voltou agora... pro esquema, né? E Exato, agora me era a última parece muito opção, mais pô, um do cenário ataque. de entender qual é o melhor cenário para cada jogo. Então, dentro dos remédios que o Eugênio estava falando, eu acho que esse tem que ser o cenário. E para mim, no Ele caso... é um monstro. O Eugênio trouxe o João Nogueira logo. Só isso. E dentro do caso, eu tô de acordo com o Eugênio. Eu acho que o jogo... Precisa ter até no segundo tempo, em situação de um jogo de mais desgaste, aí poderia ser um caminho mais interessante. Mas de começo, talvez não fosse a melhor estratégia. Se vocês fossem técnicos da seleção da França em 98, vocês iam falar assim, esse jogo não é bom pro Zidane. Vocês estão de brincadeira. Não, aí Ele ficou fora de alguns jogos mas que ele aí tava suspenso, lembra? Aí você O foi pro Zidane outro lado, recompõe pra né? caramba também, né? Pô, o jogo físico também. É igual falar que o Pirlo não corria. Né? O Pirlo corria pra caramba. Mas aquela final era pro Ronaldo ou não era? Aí é uma resenha boa. Aí dá outro programa inteiro. É isso. Ó, De La Cruz. Quem falou foi Arrascaeta e Léo Ortiz. Então vamos lá. Como falei agora, independientemente de quem for, se for De La Cruz ou outro jogador, esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Assim que bueno, a única coisa que eu posso falar é que como fiz com ele, vou fazer com todos os meus companheiros, porque eu quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. E muito importante, acho que
Lógico que essas coisas a gente vê, a gente escuta o que vem acontecendo, principalmente na mídia. Mas a gente se blinda muito para todos os jogos, o grupo é muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo e consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso, um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando. Mas, como eu disse, a gente usa isso também como motivação, brigar pelo nosso companheiro, sabe o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje. Claro que ninguém gostou, né? O De La Cruz não gostou e os companheiros também não, né, Johnny? Ah, sem dúvida. Foi uma falha irresponsável do Runco, sabendo que ali estavam... Não era uma conversa direta com alguém, é um grupo de WhatsApp. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala. exatamente. Você tem que ter respeito se você trabalha com o atleta. E a gente ouviu agora o Léo Ortiz falando que o De La Cruz se entrega. Não é um cara que tá ali, não quero saber de nada, tô lesionado mesmo e dane-se. O cara se entrega ali. Eu fico me colocando no lugar do De La Cruz, assim, um cara que tem sofrido tanto com lesões, ler do chefe do departamento médico do Flamengo que você é quase aposentou o cara, né? Tanto que não teve jeito, assim, dá pra entender, óbvio que a gente não torce pelo fracasso de ninguém, mas dá pra entender o desligamento do Dr. Runco do Flamengo após esse vexame amador de ficar falando mal de atleta, da condição física do atleta, etc. O WhatsApp é o maior vilão do Flamengo hoje, Johnny? Hoje, o Flamengo das antigas, quase, né, cara? Porque, pô, você tem o Boto, você tem essa questão do Runco, coisa que não pode acontecer num clube do tamanho do Flamengo. Um amigo meu, rubro-negro, o Totô, que era meu vizinho lá no Rio, quando eu morei no Rio alguns anos atrás, ele me mandou uma mensagem. Essas montagens que a galera faz na internet, aí tem assim, múltipla escolha. Qual o maior rival do Flamengo? Aí tem Vasco, Fluminense, Botafogo e alternativa D, WhatsApp. WhatsApp. E hoje é. O Domenech Torrente, quando saiu do Flamengo, WhatsApp. depois de ter saído do Flamengo, alguns dias, ele deu uma entrevista e falou: o maior adversário do Flamengo é ele próprio. Está sempre dentro do próprio Flamengo o problema. E ele tem razão. Sim. Muitas vezes o problema é político interno, de vaidade, de alguém querer aparecer mais que o outro. Falava do Marcos Braz anteriormente, que era um cara tão polêmico lá dentro. Acontece muito isso. E assim, o que é doido que a gente fala hoje, questões, problemas extracampo muitas vezes, no futebol brasileiro, é de clube que está com salário atrasado, que a gente está vendo esse tipo de coisa, com problemas nesse sentido. No caso do Flamengo não tem nada a ver com isso, é a questão da gestão da coisa, né? A relação do dirigente com o Pedro, agora do De La Cruz, que, convenhamos, assim, eu concordo com a postura dos jogadores do Flamengo, né? É complicado você ouvir esse tipo de coisa. Eu entendo que era num ambiente que não era para que a conversa externasse, mas eu tô com o Johnny, cara. Não dá pra você dar esse tipo de mensagem sabendo hoje como as dirigentes coisas... ali Exatamente. falam que era uma conversa dele com outro responsável do departamento médico, mas não tá. Ali não tinham só médicos, entendeu? Tinham dirigentes, esquece. Muito amador. Por outro lado, acho que esse tipo de episódio fortalece o relacionamento dos jogadores. Também acho. Então, isso você já viu nitidamente logo depois. Voltando para um lado alegre, o jogo decisivo, o gol decisivo do Wesley ontem, apesar dele estar indo embora, e a reposição já está preparada. Vem chapéu aí? Já está preparada. Em quem é o chapéu? No Besiktas. Ah, no Besiktas. O Emerson Royal, né? Se eu não me engano, é o Emerson Royal. Não tô... Parece outro cara, imagina, não. Então é o segundo chapéu no time turco, então? Talvez seja mais um chapéuzinho. Porque o do Saúl também teve, não teve? O Isso. Olha aí, ó. O Wesley pelo Flamengo no jogo de ontem contra o Bragantino. Um gol, uma finalização no alvo, 101 ações com bola. 9 cruzamentos. É uma característica, né? Ele chega com muita força, velocidade na frente, né? 4 dribles tentados e 17 duelos. Ou ele é primeiro ou ele é segundo aí nos quesitos. Foi importantíssimo. Emerson Royal, novo reforço do Flamengo em seus últimos clubes. Aí tem a passagem dele pelo Barcelona, só com 3 jogos. Pelo Betis, 79 partidas, com 5 gols e 10 assistências. Já é outra coisa, né? No Barcelona, 3 jogos, não tem gol, não tem assistência. No Tottenham Hotspur, 101 jogos, 4 gols e 2 assistências. E no Milan, 26 jogos, sem gols, sem assistência. E tem também ali os minutos por partida. Amigo André Donk, uma boa reposição. Ele que teve convocações para a seleção brasileira também, né?
Falhou feio, se eu não A me engano, gente- ele falhou feio e acabou não voltando mais. No Barcelona teve uma situação muito peculiar com o Betis, porque foi uma contratação casada dos dois clubes. Ele ia ficar um tempo no Betis, depois ia pro Barcelona. Foi meio aquele período que o Barcelona estava com problemas financeiros e por isso que viu nele uma boa forma de conseguir se acertar nas contas. Se eu não me engano, foi naquele período ou da saída do Messi ou no ano anterior, que o Messi quase saiu. Foi mais ou menos por aí, né? Agora eu não estou lembrado de cabeça. Então por isso que ele não tem poucos jogos, né? Mas ele foi muito bem no Betis. No Tottenham teve algum bom momento, mas acabou não se estabelecendo. Mas é um lateral com muita qualidade no apoio, chega muito forte no campo de ataque. Acho que pensando no contexto de futebol brasileiro, é uma baita reposição. Aliás, o Flamengo tem conseguido fazer isso, né? Pegar jogadores que têm mercado no futebol europeu. Pode não estar sendo o melhor momento dele na Europa, o do Emerson. Para mim foi quando ele estava no Betis. Mas ainda assim é um jogador que tem mercado por lá. E o Flamengo consegue trazer esses jogadores, tanto pelo atrativo, do tamanho do clube e pelo que tem disputado, quanto do poderio financeiro. Então, eu vejo como uma reposição interessante para o Wesley. Lógico que é muito sentido, você está falando de um nível altíssimo, de um Wesley que hoje para mim briga em seleção brasileira, até de repente para pensar numa eventual titularidade, lógico, dependendo do que o Ancelotti pensasse, que é um lateral mais para dar amplitude, ou um lateral mais para formar uma linha de 3, mas acho que ele tem condição de brigar por esse posicionamento, mas vendo das possibilidades de recomposição, acho uma alternativa interessante. Mantém o nível. Mantém o nível. Exatamente. Ou talvez E até é melhor. muito difícil manter o nível do Wesley, né? Exato. Que é um que está indo para a Europa e outro gente que está fala- vindo da Europa. A gente fala muito de lateral direito, até na seleção, assim, a dificuldade de você encontrar, acho que o Flamengo vai por um bom seleção, caminho. o Emerson em algum momento foi Na seleção foi um jogador cogitado, mas ele não conseguiu se firmar. Não falo nem em seleção, mas no contexto do futebol brasileiro, acho Eu que ele acho que para chega... futebol brasileiro acho que é uma boa opção. Uma boa opção, sim. Você falou no balão, né? Do chapéu que o Flamengo deu O Johnny falou. no clube Beşiktaş. turco, né? Antes no Trabzonspor. Isso. No caso do Saul. O Saul é um cara muito presente nas redes sociais, né? Ele posta muito. E aí eu tava olhando aqui, quando ele postou, dizendo, não deu para ficar aí no Trabzonspor e tal, espero que um dia a gente se encontre e tal. Um dos primeiros comentários é de um torcedor turco. E ele fala o seguinte: nossa oração nem sempre é aceita, mas nossa maldição nunca falha. Que isso? Rapaz. Entenderás que classe de equipe é o Trabzonspor ao passar o resto da sua vida futebolística sem ver a luz do dia. O cara isso? jogou a maldição nele. Rapaz. Torcedor do Trabzonspor. Esse cara é do mal, hein? Caramba. Falam que praga de corintiano pega, espero que a praga de turco não dele, pegue, cara. Tá maluco. Mas é legal, assim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi, né, o post, mas depois ele já fez vários posts e foi muito bem recebido pela torcida do Flamengo, tá empolgado. Empolgado. E espero que o Emerson confirme essa negociação aí. E o que virou o Chegue com a Flamengo, né, mesma gente? empolgação. O que virou o Flamengo? Jorginho chegando. Né? Aí você olha e vai ter Saul, Saul. Emerson Agora Royal. veio o Emerson Royal. É sacanagem, né? A gente não tá acostumado a ver Não, um que a clube gente está brasileiro falando da lateral esquerda. Alexandro, Ayrton Alexandre- Lucas e Vinha. que vinha. que é isso? E a gente vê esses movimentos, muitas vezes, de jogadores já meio, fim de carreira. Fim de carreira. Cara, nenhum desses O Emerson Royal, assim, a gente nenhum tá é desse acostumado cenário. a vê-lo há muito tempo, mas ele tem 26 anos. A produção pode até nos ajudar, mas se eu não me engano, ele tá com 26 anos. 26, é isso. Então, é um cara que é jovem, ainda tá. no Talvez possa estar no auge físico do atleta, que a gente avalia entre os 26 até os 28 anos, e é um jogadoraço. Eu vejo assim, é muito difícil suprir a ausência do Wesley, que talvez viva o melhor momento desde que estreou saindo da Mas base. a movimentação do Mas a Flamengo para movimentação é muito substituir é muito boa. Não podemos adivinhar e não sabemos se vai dar certo ou não. Mas a movimentação é muito boa, dá para falar antes. Dá. Ele chegar. Agora, posso Não tirar é? uma onda, Abel? Pode. O Eugênio trouxe belos sambas aqui. Não sei se vocês já viram, convido o Fã de Esportes a ver depois. O Emerson Royal já se arriscou como trapper. Ah, é? Ele lançou umas músicas, mas ele é um excelente lateral. É melhor ficar por ali mesmo. Ah, é? Melhor que o Lil Gabi? Eu acho que o Lil Gabi vai melhor. É? Juro pra... Não, é complicado. Dê uma assistida depois, vocês vão ver. Estou trazendo aqui uma análise do GE.com dessa grande vitória do Flamengo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Abre aspas, com o dedo de Felipe Luiz, Flamengo mostra nova face em virada contra o Bragantino.
time supera a pressão inicial fora de casa e cria muito volume no segundo tempo para vencer. O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1 de virada nesta quarta-feira e diminuiu para 1 ponto a distância para o líder Cruzeiro, que tem um jogo a mais. O resultado teve o dedo de Filipe Luís, que mudou a estratégia do time para suportar a intensidade do jogo em Bragança Paulista e, mesmo com muitos desfalques, conseguiu tirar do banco a solução para vencer. Pedro voltou a ser titular e ficou em campo até os 42 minutos da segunda etapa. Jogou esse tempo todo ao lado de Arrascaeta em um Flamengo que se manteve intenso, para superar a esperada pressão do Bragantino em casa. Filipe Luís escalou um time com o camisa 9 e Bruno Henrique centralizados e o uruguaio caindo da esquerda para o meio. Filipe Luís deu mostras de que o Flamengo pode evoluir mais e ganhou pontos positivos para levar adiante no Brasileirão. O próximo jogo é no domingo, às 20h30 no Maracanã, contra a equipe do Atlético Mineiro. Enfim, essa foi uma breve análise do GE dessa grande vitória do Flamengo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!